Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Kleber Campos por aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco diferente. Vai ser taxado como chato para a maioria das pessoas, por quê? Porque muita gente não gosta da matemática, muita gente não gosta de lidar com números, com fórmulas, mas se você quiser se aprofundar um pouco mais aqui no Loto Fácil, assista esse vídeo aqui com bastante atenção, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai clarear aqui a sua mente para você entender um pouco mais do que está por trás aqui da modalidade da Loto Fácil, ok? Eu criei uma planilha especial para a gravação aqui desse vídeo. Vou mostrar para você de 15 até 25 números aqui na Loto Fácil, todas as possibilidades aqui de pontuações, inclusive possibilidades de retornos financeiros também, tudo isso nesse vídeo com essa planilha, tá ok? Então vamos lá. Vou começar com o básico, que são apostas de 15 números por volante. Então, no primeiro instante aqui, eu vou me aprofundar em detalhes em cada uma das partes aqui na planilha. Depois vou dar aquela acelerada para que o vídeo não fique tão longo assim, para a gente ficar falando somente de números, para que o vídeo não fique tão chato assim, tá ok? Então vamos lá. Começando agora com 15 números na Loto Fácil. Se a gente marcar 15 números na Loto Fácil, qual que é a nossa probabilidade de acertar os 15 pontos? É uma chance em 3.268.000, que representa 0,00003%. É quase que um milagre acertar os 15 pontos escolhendo apenas 15 números. E acertar 14, olha só. É uma chance próximo de 22.000, 13 pontos, uma chance em 700, 12 pontos é uma chance em 60, 11 pontos é uma chance em 11,4 e olha só, de não pontuar, ou seja, de não acertar nada, é uma chance em 1,1, que representa 89% aqui de probabilidade. Vou mostrar nesse gráfico aqui para você, olha só. Então vou pegar essa informação aqui e vou te mostrar num gráfico, que através do gráfico fica muito mais claro para mostrar essa informação aqui para você, olha só. Quanto maior essa barra aqui, no gráfico eu vou mostrar para você a partir de agora, quanto maior essa barra, quer dizer que é mais fácil daquilo acontecer. E olha só, qual que é a maior barra que a gente tem aqui? É a barra de não pontuar, que representa quase 90%. Então isso aqui está mostrando para a gente que na maioria das vezes, se a gente marcar 15 números no volante, o que vai acontecer é da gente não pontuar. Olha o tamanho dessa barra em relação à barra dos 15 pontos. Veja que a gente nem consegue visualizar essa barra, que é quase que um milagre, conforme eu comentei. Então agora eu vou pegar essa barra aqui e mostrar para você no formato de pizza, olha só. É um gráfico de pizza e olha só. Representado pela cor verde, nós temos aqui a faixa de não pontuar. Olha o tamanho dessa cor verde nesse gráfico aqui no formato pizza. Então, se eu pegar esse dardo aqui e jogar, sem estar olhando aqui as cores, o que é mais fácil acontecer? É mais fácil ele cair nessa parte verde. Se ele cair aqui, o que acontece? Não vai pontuar. Olha o tamanho da faixa, da barrinha aqui, de 11 pontos, que é representado pela cor azul. Veja o tamanho dela em relação a não pontuar. A faixa de 12 pontos. Olha o tamanhozinho aqui da faixa, da fatia aqui da pizza. 13 pontos, ela está aqui, quase não dá para ver, mas ela está nesse local aqui. 14 pontos, não dá para ver. 15 pontos, menos ainda, né? Então, se a gente marcar 15 números no volante, na maioria das vezes, vamos cair com o nosso dardo dentro da faixa de não pontuar. Vou aproveitar e vou mostrar essa tabela aqui também. Acertando 11 pontos com aposta de 15, o que a gente recebe? A gente recebe o equivalente a R$5. Acertando 12 pontos, recebe R$10. 13 pontos, recebe R$25. 14 pontos, coloquei 1.500, então a gente recebe o equivalente a um prêmio de 1.500. E acertando os 15 pontos, recebe o equivalente a um prêmio da premiação máxima dos 15 pontos. Vou colocar 1,5 milhão aqui, que geralmente está nessa faixa. A gente recebe um prêmio de 15 pontos. Então, no primeiro instante, essa tabela aqui parece que está sem sentido, né? Mas daqui a pouco, assim que eu mudar para 16, 17 números por volante, essa tabela aqui vai ajudar muito aqui a gente compreender sobre a premiação múltipla. Então agora, você foi lá e marcou 16 números no único volante. Olha só, quanto vai pagar por essa aposta? Vai pagar o equivalente a R$40.
E qual que é a probabilidade, por exemplo, de acertar 11 pontos? É uma chance em 6. Acertar 13 é uma chance em 162. De acertar os 15, olha só, uma chance em 204 mil. E a chance de não pontuar, pode ocorrer? Claro que pode, olha só. É uma chance em 1,3, representa quase 78% das vezes que isso vai ocorrer. Vamos ver aqui na barra, olha só. Olha o tamanho dessa barra em relação às outras barras. Então, se a gente escolher 16 números por volante na Loto Fácil, na maioria das vezes, o que vai acontecer? De não pontuar, porque representa quase 78%. E vamos agora aproveitar e olhar essa tabela aqui. Veja que ela mudou agora, ficou muito mais interessante. Então, você foi lá e marcou 16 números no único volante e acertou 11 pontos. O que você tem direito para receber? Olha só. Você recebe 5 vezes o valor que 11 pontos pagar. E 5 vezes 5, R$ 25. Se ficar com essa cor vermelha aqui, indica que tem prêmio e não consegue pagar o custo do jogo. Qual que é o custo do jogo? De R$ 40. Nesse caso, eu pago R$ 40, acerto 11 pontos e tenho um retorno de R$ 25. E acertando 12 pontos, eu recebo 4 vezes o valor que 12 pontos pagar, mais 12 vezes o valor que 11 pontos pagar. Então, multiplicando tudo isso aqui, dá um total de R$ 100. Veja que ele não ficou com a cor vermelha, ou seja, está maior do que o custo. Acertando 13 pontos, recebe 3 vezes o valor de 13 pontos, mais 13 vezes o valor de 12, somando tudo R$ 205. E acertando 15 pontos, por exemplo, recebe uma vez o valor que 15 pontos pagar, mais 15 vezes o valor que 14 pontos pagar, multiplicando tudo, nesse caso, R$ 1.522.500. Agora escolhendo 17 números, olha só. Agora eu vou começar a acelerar um pouco mais aqui o vídeo, porque eu já passei para você todos os detalhes aqui da planilha. E olha só, escolhendo 17 números por volante, quanto que paga? R$ 340. Qual que é a chance de 14 pontos? É uma chance em 600. Vamos ver agora aqui no gráfico aqui da barra. E olha só, olha o tamanho da barra de não pontuar. Ela continua alta ainda. Ou seja, mesmo escolhendo 17 números no volante, na Loto Fácil, a chance de não pontuar ela é maior do que a soma de todas as outras probabilidades aqui juntas. Olhando a tabela aqui agora, 17 números no volante e acertando 13 pontos, quanto que recebe? Recebe R$ 1.060 por causa de toda essa multiplicação aqui. Acertando 14 pontos, recebe 3 vezes o valor que 14 pontos pagar, mais 42 vezes o valor que 13 pontos pagar, somando tudo aqui com essa configuração, R$ 6.460. E 18 números no volante, olha só. Escolhendo 18 números na Loto Fácil. Qual que é a chance dos 15 pontos? É uma chance em 4.005. E 14 pontos, é uma chance em 152. Melhorou bastante, né? Mas quanto vai custar esse jogo? Olha só. R$ 2.040. Vamos ver aqui no nosso gráfico aqui de barras. Olha só o tamanho da barra de não pontuar. Ela continua alta ainda, é a maior de todas as barras aqui. Porém, para 11 pontos, já deu uma leve aumentada aqui também. 12 pontos aumentou bastante. E vamos olhar agora essa tabela aqui, ó. Então, se não pontuar, a gente sabe que não ganha nada, perde os R$ 2.040. E se acertar 11 pontos, que é essa barra aqui, olha só o retorno financeiro. R$ 175, não consegue pagar o custo do jogo. E acertando 12 pontos, quanto que recebe? R$ 1.100, não consegue pagar o custo do jogo também. Então, só consegue pagar o custo do jogo, acertar de 13 números para cima, 13, 14 ou 15. Acertando 13 nesse caso aqui, recebe equivalente a R$ 3.500. Vamos ver agora no gráfico da pizza, olha só. O verdinho aqui é o nosso carrasco, olha o tamanho da barra verde aqui, da fatia verde, que é o de não pontuar. Barra azul representa 11 pontos. A barra com 12 pontos, aqui a fatia, aliás, né? Representada pela cor amarela, aqui meio com tom aqui de laranja. 13 pontos, representado pela fatia cor cinza. 14 pontos está aqui. Bem fininha, bem modesta, mas aparece aqui. E a faixa aqui de 15 pontos ainda a gente não consegue visualizar, mas ela existe aqui. Agora eu te pergunto, você foi lá e marcou 18 números no volante, não está vendo aqui as cores. Você vai pegar o seu dardo e vai jogar.
aqui é a sua probabilidade de ter o retorno financeiro. É mais fácil ele cair aonde? Olha só. Mais fácil cair no verde ou no azul, ou na cor amarelada aqui, com essa cor laranja. Ou seja, o que vai acontecer na maioria das vezes, se você escolher 18 números na nota fácil, é que você fique na faixa de não pontuar, na faixa de 11 ou na faixa de 12 pontos. Agora vamos ver com 19 números. A coisa vai só aumentando, olha só. Quanto que vai custar essa aposta? Ela vai custar R$ 9.690. Isso marcando 19 números no único volante. Vamos dar uma olhada diretamente aqui na barra, no gráfico de barras, olha só. Veja que é possível que não tenha nenhum retorno financeiro, olha o tamanho dessa barra. A barra de 11 pontos, nesse caso, se tornou a maior, é o que vai acontecer na maioria das vezes, acertar 11 pontos. Depois, 12 pontos. A terceira opção, olha só, é a barra de não pontuar. E se a gente olhar aqui o retorno financeiro, olha só, não pontuar, sabe que perde tudo, tem 19% aqui de chance para acontecer. 11 pontos, R$ 350 de retorno, ou seja, gastou quase 10 mil e volta 350. 12 pontos, volta 2.450. 13 pontos, veja que não consegue pagar o custo do jogo, ficou bem próximo, mas não consegue pagar. Para ter um lucro, nesse caso aqui, precisa acertar pelo menos 14 pontos, se você escolher 19 números na nota fácil. Olhando aqui o nosso gráfico aqui de pizza, olha só, o tamanho da barrinha verde, a barrinha carrasca, né? Ela é alta ainda, ela é bem grande. Depois a fatia azul, que é de 11 pontos. A fatia com a cor tom de amarelo. A fatia com cor cinza, que é 13 pontos. 14 pontos. Melhorou um pouquinho, mas está bem pequena ainda, né, em relação às outras. E 15 pontos ainda não dá para ver. Ela está aqui, mas praticamente não dá para ver, né? Então agora, 20 números na nota fácil. Olha o custo desse jogo. Quase 39 mil. Qual que é a chance dos 15 pontos? Se acertar os 15 pontos dentro da combinação de 20, é uma chance em 210. É possível que não consiga pontuar. Olha só. Mesmo marcando 20 números no único volante, pagando quase 39 mil, pode ser que não tenha nenhum retorno financeiro. Vamos ver na nossa barrinha aqui, olha só. Ela existe, a barrinha. E qual que é a probabilidade maior? Aquilo que vai acontecer na maioria das vezes. Então, se a gente somar tudo isso aqui, na maioria das vezes, vamos acertar 13, 12 e 11 pontos. Veja que não pontuar e acertar 14 pontos são equivalentes aqui, perto de 6%. E a chance de acertar os 15 pontos é 0,47, ou seja, uma chance em 210. E para ter retorno financeiro, olha só, acertando até 13 pontos, não consegue pagar o custo do jogo, precisa acertar pelo menos 14 números do resultado, se você marcar 20 números no único volante. Vamos para 21 agora? Vou direto para a barra aqui, que fica muito mais fácil aqui para a gente visualizar. Veja que a barra de não pontuar, ela sumiu. Por quê? Porque eu escolhi 21 números aqui na Loto Fácil. O máximo que eu posso errar são 4 números. E 15 números do resultado. Menos 4 dá 11. Ou seja, vou acertar pelo menos 11 pontos, escolhendo 21 números na Loto Fácil. Mas quanto vai custar esse jogo? Olha só. R$ 135.660. E veja que a maior probabilidade de pontuações, as maiores probabilidades, né? De 13 e 12 acertos. Se realmente eu ficar na faixa de 13 e 12 acertos, olha só o que vai acontecer. Não tem como pagar o custo do jogo. Nem acertando 14 pontos consegue pagar o custo do jogo, olha só. A não ser que 14 pontos pague um valor muito alto, né? Vou colocar aqui R$ 2.500, vamos ver. Veja que não conseguiu pagar o custo do jogo, vou colocar 3 mil. Também não conseguiu, vou colocar 5 mil. Olha só, aqui já pagou o custo do jogo. A gente sabe que 14 pontos na Loto Fácil, pelo menos porque eu me lembro aqui, nunca pagou 5 mil reais, né? Geralmente fica na faixa aqui de R$ 1.500, até menos, né? Se isso acontecer, eu pago 135 mil por essa aposta. E se eu acertar 14 pontos, eu tenho um retorno financeiro próximo de R$ 13.400. Ou seja, não consegue pagar o custo do jogo. O único jeito de salvar o jogo aqui, de salvar o custo, tem que acertar os 15 pontos se você marcar 21 números
para poder jogar aqui na Loto Fácil. Vamos olhar aqui a barra da pizza aqui, né? Olha só. A barrinha verde, ela sumiu. Veja que ela não aparece aqui. 11 pontos, ela está aqui. Olha o tamanho da barrinha com a cor laranja aqui, com a cor amarelada, né? É bem considerada o tamanho dela. Olha a faixa de 13 pontos, considerada também. Então, se a gente pegar essas duas barras aqui, essas duas fatias, aliás, representa 72% daquilo que vai acontecer. Então, se a gente escolher 21 números na Loto Fácil, o que vai mais acontecer? Acertar 11, acertar 12, né? Acertar 12 e 13 pontos dentro de uma combinação de 21 números na Loto Fácil. Vamos agora para 22 números. Vou direto aqui para barras e olha só. Não pontuar, não existe essa possibilidade. 11 pontos também não existe essa possibilidade, porque estou escolhendo 22 números na Loto Fácil. Então, nesse caso, eu vou acertar de 12 a 15 pontos. Quais são as maiores barras que nós temos aqui? De 13 e 14 pontos. Veja que 12 pontos é bem alta também, porém ela é menor do que 14 pontos. Então, escolhendo 22 números na Loto Fácil, o que vai mais acontecer? É acertar 13 pontos. E acertar 13 pontos, olha só o retorno financeiro, perto de 70 mil. Qual que é o custo do jogo? 426 mil, olha a diferença do valor que a gente precisa para poder fechar, 22 números. E o possível retorno financeiro, não tem nem condições, né? 14 pontos, perto de 200 mil, quase que a metade do valor investido. Nesse caso, o único jeito de salvar o jogo, o custo do jogo, tem que acertar os 15 pontos. Vamos agora para o gráfico aqui de pizza, olha só, 13 pontos, representado pela cor cinza, e olha só os 15 pontos, com a cor branca, olha o tamanho da fatia aqui agora, mas para isso precisa pagar R$ 426.360, para fechar todas as possibilidades, partindo de 22 números na Loto Fácil. Fica difícil jogar assim, né, pessoal? Já pensou? Se soubesse que queria acertar, não teria problema, né? Mas já pensou? Pagar todo esse valor aqui, e acertar apenas 12 pontos, 12 pontos, olha só o retorno financeiro, apenas R$ 13.800, ficou difícil, né? 23 números, olha só. O que mais vai acontecer é acertar 14 pontos, escolhendo 23 números no Loto Fácil, e conforme a gente pode ver no gráfico aqui, somente se acertar os 15 pontos, consegue salvar o investimento, olha só. O custo aqui é de R$ 1.225.000 para poder fechar 23 números com retorno financeiro com essas configurações aqui de perto de R$ 2.500.000. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no gráfico da pizza. Olha só o tamanho da fatia dos 15 pontos. Fatia de 14 pontos representa 50% das vezes que vai acontecer. E tem que ficar atento também que existe a barrinha dos 13 pontos. Olha só, 35%. E 24 números, olha só. Quanto vai custar esse jogo? R$ 3.268.760. Que paulada, hein? Veja que nem acertando os 15 pontos da Loto Fácil consegue pagar o investimento. Com essa configuração aqui, eu gasto todo esse valor aqui para poder fechar. E se eu acertar, tem que acertar, né? Os 15 pontos, teria um retorno financeiro próximo de R$ 3.039.000, ou seja, acerta tudo e continua no prejuízo. A não ser que 15 pontos pague, por exemplo, 2 milhões, né? Aí consegue pagar o investimento, mas tem que pagar mais de 2 milhões. Você tem que ser o único ganhador, o ganhador único aqui dos 15 pontos, e tem que acertar os 15 pontos também, né? Vou colocar 1.500.000. E agora 25 números. Deixa eu aproveitar e comentar aqui, olha só. Escolhendo 24 números na Loto Fácil, na maioria das vezes o que vai acontecer é de acertar 14 pontos. Veja que é 60% contra 40%. Olhando aqui o gráfico aqui da pizza, olha só. Joguei meu dardo, não estou vendo aqui as cores, está tampado, né? O que vai acontecer na maioria das vezes? Ele vai cair dentro da maior faixa. E qual que é a maior faixa? A faixa laranja. A faixa dos 14 pontos. E 25 números na Loto Fácil. Aí não tem jeito de errar, né? A gente olhar a barrinha aqui, só tem a barrinha dos 15 pontos. Então é certeza que vai ter os 15 pontos dentro da combinação de 25. Não tem como sair fora disso. Mas olha só o custo do jogo. 8.171.000. E olha o retorno financeiro. 3.822.000.
Então é por isso que não compensa fechar todas as combinações da Loto Fácil. Nem mesmo para Loto Fácil da Independência. Por quê? Por mais que pague 170 milhões, 200 milhões na Loto Fácil da Independência, geralmente tem 20, 30, 50 ganhadores. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 200 milhões na Loto Fácil para 50 ganhadores. O que vai acontecer? 4 milhões para cada um deles. Não consegue pagar o investimento, nem mesmo, na maioria das vezes, numa Loto Fácil da Independência. Então é por isso que não compensa fechar. Então está um vídeo aqui para você bem completinho, com todas as possibilidades de 15 até 25 números na Loto Fácil, com todas as probabilidades, os percentuais, né? E com todas as possibilidades de retorno financeiros em cada uma das faixas. Qualquer dúvida que você tiver, coloca a sua dúvida, a sua mensagem abaixo aqui desse vídeo. Um grande abraço, Kleber Campos por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!